Buenas pessoal, mais um vídeo aqui do canal, 420 geossegundos. Passei o final de semana refletindo, analisando algumas políticas, notícias políticas, e até estava na dúvida do que trazer, né? Dei uma lida numa matéria que me chamou muita atenção, que foi sobre a quantidade de recurso federal destinado ao Bolsa Família que vai para pessoas estrangeiras que estão radicadas no Brasil e que recebem esse valor. A cifra chegava a 1,5 bilhão. Mas enfim, não é esse o tema que eu vou trazer para análise hoje. Eu vou me deter no que eu chamo de o eterno exílio de Eduardo Bolsonaro. E ele está chegando próximo ao fim, esse prazo de ausência dele. E eu quero trazer aqui algumas análises sobre o que eu acho que pode acontecer e as repercussões que isso pode trazer para o cenário político, para o clã Bolsonaro, para a direita no Brasil e para a eleição de 2026. Então, editor, bota a vinheta aí. Vamos para a análise. Bom, eu falei eterno exílio. O que significa isso, esse eterno exílio? O Eduardo Bolsonaro fez uma saída do Brasil, baseado no regimento da Câmara. Em março, ele pediu uma licença de 122 dias. Ele usou o argumento da saúde, de motivo de saúde, para pedir 2 dias de licença, e pediu 120 dias por interesses pessoais. Com isso, ele pegou e se mudou para os Estados Unidos. Foi articular, fazer caravanas, fazer agendas, fazer reuniões, enfim, levar as pautas que ele acredita, que ele defende nos Estados Unidos especificamente. O que é totalmente legítimo, é importante deixar isso muito frisado aqui. A gente vê alguns ataques da esquerda falando que é uma vergonha, que é uma tentativa de ataque à democracia, tudo infundado. A esquerda mesmo já fez isso várias vezes. A gente puxar aí, eu vou botar aqui, pedir para o editor colocar aqui algumas matérias que linkam a esse tipo de atitude. O G. Williams, o próprio Fernando Haddad, fizeram inúmeras viagens atacando a democracia brasileira quando o governo não era do PT. Enfim, então esse é um ponto superado. Mas enfim, o Eduardo partiu do Brasil dizendo que só voltaria para cá quando a democracia estivesse pujante e não haveria mais risco de Alexandre de Moraes prendê-lo. Esse foi um ponto muito interessante. O regimento da Câmara ele permite essa licença, né, sem remuneração. Entretanto, este prazo está chegando ao fim agora, que é dia 20 de julho. Dia 20 de julho, Eduardo Bolsonaro ou retorna e assume o mandato ou vai perdê-lo. Com a cassação, né? E em paralelo a isso, essa situação parlamentar, há um pedido em andamento de cassação do mandato e prisão preventiva, feita pela liderança do PT na Câmara, né? Então, esses pontos são os que estão no momento sombreando este fato do retorno ou não. Bom, uma outra hipótese que é importante a gente tratar aqui no vídeo é que Eduardo Bolsonaro não voltando para o mandato, como me parece o mais provável, é um indicativo também de que o sistema, o mainstream, essa ligação ou coligação entre o judiciário e o executivo para combater a direita está vencendo. Vai vencer. Porque um membro da família Bolsonaro, do clã mais reconhecido e talvez poderoso da direita no Brasil, sai, empreende, faz essas diversas articulações que a gente tem N teoria das conspirações para validar ou não. E depois de fazer movimentos extremamente relevantes, como a questão do Trump e as comunicações que o Trump tem feito na mídia abertamente em favor do ex-presidente Bolsonaro, e o Eduardo
não retornando, mostra que ele foi lá, conseguiu resultados, mas ele não tem a segurança de que ao retornar ele vai conseguir seguir mostrando essa força aqui dentro do Brasil. É até legal de fazer um paralelo. O Juan Guaidó, quando enfrentou a ditadura venezuelana, ele fez uma excursão pela Europa, pelos Estados Unidos, se autoproclamando presidente legítimo da Venezuela. E ele sofreu várias ameaças para não voltar à Venezuela, pela própria ditadura. Mas o governo americano falou que ele estava endossado a voltar. E ele voltou. Teve muita coragem, muita hombridade e voltou. Parece que se Eduardo Bolsonaro não voltar, deslegitima a força do clã Bolsonaro, na minha visão, mas também ratifica a força dessa ditadura judicial que o Brasil vive. Bom, para encerrar o vídeo, o que tu acha? Comenta aí. Tu acha que o Eduardo volta, não volta? Fica nos Estados Unidos? Tu acha que ele deveria voltar? Juan Guaidó é mais corajoso que Eduardo Bolsonaro? Enfim, deixa teu comentário, curte, compartilha o vídeo. Espero que tenham gostado da minha análise. Um abraço.